Saudações! Esse é o canal Mestres do Passado, um canal de inspiração, de religação com os mestres, e hoje trazemos, nesse vídeo, os Conselhos de Paracelso, um texto também conhecido como Assim Dizia Paracelso. Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus nasce próximo da passagem de Etzel, em Einsiedeln, entre os Alpes da Suíça. Formou-se em medicina, aprendendo e lecionando em várias universidades, entre elas Tübingen, Basileia, Viena. Formou-se na Ferrara ou Ferrária. Seu pai era um comandante da Ordem de São João e químico, e ele recebe dele a sua educação inicial. O dom para a medicina ele herda da sua mãe, que falece na infância. Passa sua infância aprendendo em escolas-mosteiros. Posteriormente, ele teria sido iniciado na alquimia pelo abade Tritêmios, o iniciador também de Henri Cornelius Agrippa. O termo escola-mosteiro que eu usei foi porque ele foi passando de mosteiro em mosteiro para receber a sua educação. Então, de certa forma, os mosteiros foram também as suas escolas. Paracelso viaja pela Alemanha, Itália, Áustria, Espanha, Inglaterra, Suécia, Polônia, a atual Turquia, que na época era Constantinopla, a Rússia, a Índia e a China. É sempre bom lembrar que na época não tinha avião nem trem. Então, quando se fala a gente fala em cidades, em países, são referências, porque entre um ponto e outro há várias outras cidades, outras partes que a gente vai desconhecer da história, lógico. Eu sempre reforço que a gente tem que olhar com o pensamento da época, né? Hoje a gente pensa que a pessoa sai de um país, de um ponto e vai para o outro, e não é assim. A pessoa não desaparece aqui e aparece lá. Tem um trajeto, tem uma longa caminhada, tem dias que a pessoa passa nesses momentos, locais que a gente não vai imaginar que ficam ocultos nessas histórias. E todos esses grandes iniciados, eles fazem praticamente o mesmo mito do Christian Rosenkranz, que é reunir o conhecimento em vários pontos e unificar. Na Rússia, um Khan, um chefe mongol, o faz de prisioneiro, e em Constantinopla, um adepto árabe lhe revelou os segredos do Alceste, o solvente universal. Ele aprendeu também com derviches, ciganos, feiticeiras, os segredos das ervas. Nesse período em que ele é preso, ele fica prisioneiro desse chefe mongol, desse Khan, ele recebe os segredos também dos magos da Pérsia, da Constantinopla. Há muita informação interessante sobre o Paracelso, mas hoje a gente vai focar no texto e mais para frente a gente pode trazer uma biografia. Ler, ouvir, praticar e quem sabe entrar em contato com os escritos e a essência que guiou Paracelsus, ou sua alma, e os mestres ligados à terapeuta física, emocional e espiritual, nos aproximam da inspiração e iluminação recebida por inúmeros iluminados que o fizeram. Esses sábios conselhos são atribuídos a ele ainda nos dias de hoje. Ouçamo-los com atenção. Se durante alguns meses se observarem rigorosamente as prescrições que se dão a seguir, verás operar na tua vida uma mudança tão favorável que jamais as abandonarás. Mas para que obtenhas o êxito desejado, é necessário, isso sim, que adaptes a tua vida à estrita observância dessas regras. São simples e fáceis de seguir, mas é preciso segui-las com perseverança muito firme. Não achas que a felicidade vale algum esforço? Se não és capaz de seguir essas regras tão fáceis, com que direito te podes queixar dos teus fracassos? Que custaria fazer uma experiência? São regras ensinadas pelas mais antigas sabedorias e existe nelas mais transcendência
do que a sua simplicidade nos leva a supor. A primeira é melhorar a saúde. Para isso, deve-se respirar com a maior frequência possível, profunda e ritmicamente, enchendo bem os pulmões, seja ao ar livre ou assomando-se a uma janela. Beber diariamente em pequenos sorvos 2 litros de água, comer muitas frutas, mastigar os alimentos de modo mais perfeito possível, evitar o álcool, tabaco, medicamentos, exceto se por um motivo grave ou um tratamento. Afastar absolutamente do teu ânimo, por mais razões que existam, toda ideia de pessimismo, rancor, ódio, tédio e tristeza. Fugir como da peste de todas as ocasiões de lidar com pessoas maldizentes, viciadas, ruins, bisbilhoteiras, indolentes, mexeriqueiras, vaidosas, ordinárias e inferiores por natural baixeza intelectual ou pelos tópicos superficiais que constituem a base dos seus discursos ou ocupações. A observância dessa regra é de importância decisiva. Trata-se de mudar a contextura espiritual da tua alma. É o único meio de mudar o teu destino, pois isso depende dos nossos atos e pensamentos. O azar não existe. Faz todo o bem possível. Auxilia todos os que necessitam sempre que puder, mas jamais tenha pena por nenhuma pessoa. Deves cuidar das tuas próprias energias e fugir de todo sentimentalismo. É necessário esquecer todas as ofensas, mas ainda esforçar-te por pensar bem do teu maior inimigo. A tua alma é um templo, que não deve ser profanado pelo ódio. Deves recolher-te todos os dias aonde ninguém possa perturbar-te, nem que seja por meia hora, sentar-te o mais comodamente possível e não pensar em nada. Isso fortifica energeticamente o nosso cérebro e o espírito por ter te colocado em contato com as boas influências. Nesse estado de recolhimento e silêncio, costumam ocorrer-nos ideias luminosas suscetíveis de mudar toda uma existência. Com o tempo, todos os problemas que se apresentam serão resolvidos vitoriosamente, pois uma voz interior te guiará em tais instantes de silêncio a sós com a tua consciência. Deves guardar silêncio absoluto de todos os assuntos pessoais, abster-se como se tivesse feito juramento solene, de referir-se aos outros, por mais íntimos que sejam, tudo quanto pensas, ouças, saibas, suspeitas, aprendas ou descubras. Durante muito tempo, pelo menos, deve-se ser como uma casa murada, um jardim fechado. Essa regra é de suma importância. Nunca temas aos homens, nem te deixes preocupado sobre o dia de amanhã. Mantém tua alma forte e limpa, e tudo te correrá bem. Nunca te julgues só, nem débil, porque há atrás de ti poderosos exércitos que não concebes nem em sonhos. Se elevas o teu espírito, não existirá mal que possa te tocar. O único inimigo a quem deves temer é a ti mesmo. O medo e a desconfiança do futuro são a mãe funesta de todos os fracassos, atraem as más influências e com elas o desastre. Se estudares atentamente as pessoas de boa sorte, verás que instintivamente observam grande parte das regras antecedentes, muitas das que obtêm riquezas. O mais certo é que não são de todo boas pessoas, no sentido justo, mas possuem muitas das virtudes que acima se mencionam. Por outro lado, a riqueza não é sinônimo de felicidade. Pode ser um dos fatores que a ela conduz, pelo poder que ela nos dá para exercer grandes obras nobres,
mas a felicidade mais duradoura só se consegue por outros caminhos, lá onde não impera o antigo Satã da lenda, cujo verdadeiro nome é egoísmo. Nunca te queixes de nada, domina os teus sentidos e foge tanto da modéstia como da vaidade, porque são funestas para o êxito. A modéstia retirar-te-á as forças, e a vaidade é tão nociva que é como se disséssemos um pecado mortal contra o Espírito Santo. Muitos grandes espíritos caíram despencados dos mais altos cumes por causa da vaidade, devendo a ela a sua queda, muito possivelmente Júlio César, aquele homem extraordinário que se chamou Napoleão e muitos outros. Filipos Aureolus Teofrastos Bombastos von Hohenheim Paracelsus. Em breve traremos outro texto do Paracelso, que é a Aurora dos Filósofos, e traremos um pouquinho mais da sua biografia. Então, se você gostou, compartilha, curta, deixa o comentário, dá aquele apoio para o canal aí. Um forte abraço a todos e nos vemos até o próximo encontro com a bênção dos mestres do passado.